Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, que toda semana tem um episódio novo no ar. E você ainda que não conhece o nosso Instagram, vai lá também, @Bucocast, que lá onde nós colocamos, alguns cortes dos episódios que nós gravamos aqui pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais uma cirurgiã bucomaxilofacial, ela que é formada, fez a sua graduação na Universidade Federal da Bahia. Ela é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mestre e doutora e livre docente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unicamp. E também é professora da área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da FOP Unicamp em Piracicaba, responsável pela área de cirurgia também e pós-graduação pela FOP Unicamp, coordenadora da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial FOP Unicamp, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Estou recebendo a professora doutora Luciana Asprino. Um prazer imenso poder falar contigo e, obviamente, falar dessa data importante que é o Copac nesse ano aqui em São Paulo, que vai acontecer de 23 a 25 de novembro, da qual você é presidente dos maiores eventos do colégio. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professora. Muito obrigada, Ismael. Obrigada, é um prazer estar aqui. E muito boa oportunidade de divulgar o Copac, que vai acontecer, como você acabou de comentar, no Centro de Convenções e Bolsas, no final de novembro, em pouco tempo, praticamente 40 e poucos dias. Está muito próximo aí o Copac e, com certeza, a Bucocast vai estar lá também. Professora, eu, de fato, apesar de nós estarmos em Piracicaba, estou aqui há 2 anos, gravando, fazendo alguns podcasts, eu não a conhecia. A gente colocou lá o nosso post dentro da Bucocast e a gente recebeu muitos coraçõezinhos lá, nos dando incentivo para essa gravação. Com certeza você é muito, muito querida dentro da especialidade e eu queria conhecer um pouquinho mais, apesar de nós estarmos na mesma cidade. Você praticamente é filha da Unicamp, tem toda uma história aí, dentro da FOP aqui em Piracicaba. A gente não nos conhecia ainda. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho também para quem está nos acompanhando, aonde que iniciou a odontologia na sua vida e, obviamente, já entrando aí na área de cirurgia, que é onde você tem, construiu sua carreira dentro da odontologia, Bom, eu decidi ser dentista, eu era adolescente, sem nenhuma influência familiar, porque não havia ninguém da área de saúde na minha família. Mas, durante o tratamento ortodôntico que eu fiz como paciente, o meu ortodontista era um senhor, chamava Aloysio Rezende, no Rio de Janeiro, na época eu morava lá, e eu me encantei com ele, com a maneira dele trabalhar. Ele tinha estagiárias, jovens ortodontistas, e eu resolvi que queria ser dentista para ser ortodontista. Mas, quando eu comecei a graduação, no primeiro semestre, a gente tinha uma disciplina que chamava Psicologia da Odontologia e que a gente ficava na clínica de graduação de alunos que estavam para se formar fazendo cirurgias para avaliar o comportamento do paciente, o receio de procedimento cirúrgico. E me encantei com a cirurgia no primeiro semestre. Quando cursei a disciplina de ortodontia, gostei também. É uma outra especialidade que eu admiro muito. Que você não fez especialização em orto? Não. Porque tem alguns bucomaxilo que faz especializações, migra para algumas áreas. Você, não, apesar de a ortodontia ter chamado sua atenção, você foi convencida pela cirurgia ainda na graduação. Ainda na graduação. E daí comecei a fazer estágio, monitoria, com um dos meus professores, doutor Ronaldo Aguiar, que é professor da Universidade Federal da Bahia, onde eu me formei. Comecei a fazer estágio, monitoria com ele. Depois comecei a fazer estágio com um cirurgião que fazia clínica privada, na época, na cidade de Salvador, onde eu morava. Isso em que ano, professora? Minha graduação começou em 92. Eu me formei em 97. Eu comecei a fazer estágio em cirurgia, ia para o Hospital Geral da Bahia, em Salvador, fazer estágio voluntário. Eu comecei a fazer estágio na cirurgia no 2º ano. Primeiro eu só observava, porque não sabia ainda quase nada de odontologia, muito menos de cirurgia. Depois comecei a fazer estágio com o doutor Ronaldo, monitoria na disciplina. Depois comecei a fazer estágio com o doutor Carlos Elias de Freitas, que foi um grande cirurgião, em Salvador. Infelizmente, faleceu de Covid. E
E me encantei cada vvez mais com a cirurgia bucomaxilofacial. Quando eu terminei a graduação, já estava decidida que eu queria ser cirurgiã bucomaxilofacial. E procurando por cursos, né, onde fazer a minha formação, decidi vir para Piracicaba, né, para a Unicamp. Sua residência você fez? Eu fiz minha formação toda aqui na Unicamp, em Piracicaba, porque até 2010, os cursos que tinham, como é o curso, né, da FOP, uma grande carga horária clínica, né, disciplinas formativas, que a gente tinha atividade em centro cirúrgico, operava pacientes, o CRO permitia a convalidação para o título de especialista. Né? Então, quando eu fiz a minha formação, foram 4 anos em dedicação exclusiva, com atividade com um esquema bem parecido com uma residência, né? A gente tinha plantões, atividade hospitalar, e o meu título de especialista pelo CFO através do mestrado em cirurgia bucomaxilofacial na FOP. Nessa época não existia residência ainda, né? Existia, assim, um número menor do que talvez tenham hoje, né? Existiam, mas uma outra forma de se tornar especialista, na época, era através desses cursos de formação que tinham uma carga horária prática muito intensa, né? Que, na época, era o formato do curso da FOP. Então, a minha formação em cirurgia bucomaxilofacial foi realmente integral na Unicamp. Foram 4 anos de curso em dedicação exclusiva, com esquema de plantão, com atividade hospitalar, né, com cirurgias, com toda a atividade clínica, né, prática. Tudo que exige dentro da formação do aluno, né? Uhum. Você veio você se formou, fez graduação na Bahia, e como que você veio para Piracicaba? Pelo nome da Unicamp, né? Como área de formação, como na época, né, eu tinha uma colega egressa da minha turma de graduação, a doutora Sandra Sardinha, que hoje é professora na Universidade Federal da Bahia, da área de cirurgia bucomaxilofacial, que tinha vindo para cá 1 ano antes, 2 anos antes, na verdade, fazer a formação dela aqui. Aí, com ela, né, eu confirmei as informações que a gente já tinha a respeito do centro aqui de formação, de ter muita atividade clínica, a parte de formação mesmo cirúrgica, e decidi vir fazer aqui o mestrado, o doutorado, para seguir a especialidade. Que né? é uma referência, a FOP, né, aqui em Piracicaba, na odontologia no Brasil, né? A área de cirurgia da FOP, né, da Unicamp, atua, né, na formação de especialistas, né, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mestres e doutores, há 30 anos. Então, tem muitos egressos, né, muitos programas de residência ou universidades que têm docentes egressos da FOP. E a minha história também foi essa, né? Eu vim fazer a pós-graduação, depois acabei retornando para cá. Quando eu terminei a pós-graduação, ainda voltei para a Bahia. Trabalhei alguns anos lá numa universidade também, estadual. E depois retornei para cá, fiz alguns concursos, porque eu queria retornar para o interior de São Paulo. E aí tive coragem de me desligar da universidade que eu trabalhava lá, né, porque eu já estava aprovada em concurso aqui. Depois acabei ingressando na própria FOP. Eu fiquei inicialmente contratada por um regime temporário, né, de contrato para atividade em graduação. E depois teve o concurso efetivo mesmo, né, que eu ingressei como docente integral da área de cirurgia e tal, em 2010. Você entrou na odontologia buscando se especializar na ortodontia. De repente se apaixonou pela área de cirurgia. E como que veio a docência na sua vida? Porque na formação você já pensava que você queria seguir carreira na área de graduação? Como que foi isso? Então, eu comecei a ter interesse em graduação ainda sendo aluna, né, porque eu fazia monitoria na disciplina de cirurgia. Admirava, né? A gente admirava os professores, né? E comecei a ter interesse, mas ainda era uma coisa muito inicial, né? Porque quando você está na graduação, você não sabe ainda exatamente o caminho que você vai trilhar. Quando eu terminei a graduação, eu fiz curso de aperfeiçoamento em cirurgia bucal e depois fiquei 1 ano ou 2, não lembro exatamente, como monitora também, instrutora do curso de aperfeiçoamento em cirurgia bucal, que funcionava na época na ABO, que era um curso do Dr. Carlos Elias também, com quem eu fazia estágio. E aí, nessa época, eu tive a oportunidade, 2 anos depois que eu me formei em 97, em 99 eu ingressei como professora substituta lá na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E fiquei 2 anos como professora substituta, e daí eu vim para cá. Eu acho que foi pela própria monitoria que eu comecei a imaginar que eu gostaria de ser docente, né? E realmente
A docência é um capítulo à parte, né, na vida de qualquer profissional da área de saúde, né, para quem escolhe seguir a carreira docente também, porque no início tem um certo receio da gente se afastar um pouco de atividades clínicas, né? Mas, no meu caso, isso acabou não acontecendo, né? Porque depois que eu ingressei, né, como docente aqui, a FOP sempre teve uma atuação hospitalar, de formação dos pós-graduandos, né? E depois dos residentes, quando a gente passou a ter residência muito intensa. Então, eu mantive, né, realizada, tanto na docência como nas atividades clínicas. Como que você enxerga, professora? A gente está gravando esse episódio aqui em Piracicaba, hoje é dia... Qual que é o dia hoje? Cara, me deu um branco, 17 de outubro hoje, né? 17 de outubro tivemos, há 2 dias atrás, Dia do Professor, que é 15 de outubro, né? Uhum. Como que você enxerga a educação hoje, se tratando na formação e no futuro, né, dos nossos alunos na odontologia, já que hoje você tem muitas universidades, como você citou, por exemplo, na época da sua formação, com certeza o número de faculdades, né, que formava alunos era bem menor, e hoje a gente vê que esse número está crescendo cada vez mais. Como que você enxerga o futuro da odontologia no Brasil? Olha, essa pergunta é uma pergunta bem difícil, né? Inclusive, há alguns meses, por curiosidade, eu estava buscando quantas faculdades de odontologia tem no Brasil, né? Assim, autorizadas a funcionar e oferecer cursos de graduação em odontologia. E o número é assustador, né? Eu não sei exatamente quantas estão em funcionamento, mas acho que é em torno de 700, né, cursos. É um número que dá muito receio de que caia muito a qualidade, né, do ensino, a capacitação realmente do egresso, né, daquele que vai receber o título de cirurgião dentista e vai poder, né, ter um paciente entre 4 paredes sobre sua responsabilidade, né, assim, total do tratamento. Dá um certo receio de a gente ter um número muito grande de centros de formações, um número muito grande de egressos e com isso diminuir a qualidade, né? Acho que é algo que tem que ter uma regulamentação, uma fiscalização muito intensa, né, para avaliação dos egressos, né? Existem algumas áreas, por exemplo, como na advocacia, é necessário fazer o exame da ordem, né? Na odontologia isso não existe. Então, eu tenho um certo receio do futuro da odontologia, né, do egresso dentista dentro dos próximos anos aí. Na época que você se formou, a maioria já era mulher, porque hoje, dentro da graduação, o público feminino é a maioria, né, professora? Uhum. Há muitos anos, quando eu me formei, minha turma ainda era mais equilibrada. Mas acho que tinha mais mulheres, eu não lembro exatamente, mas existia um equilíbrio maior, né, entre o número de homens e mulheres. Hoje em dia, as turmas de graduação são a maioria das turmas, né? Tem a maioria dos alunos mulheres. A gente chega a ter turmas que tem 10 homens, às vezes, entre 80 alunos, né? Aí, de vez em quando, mistura um pouquinho. Tem anos que mistura um pouco mais, tem um pouco mais de homens dentro do que a gente esperava, assim, né? Porque sempre teve muito mais mulheres. Mas as mulheres na odontologia realmente parecem, né, ser a maioria, né? Pelo menos no que a gente vê aqui na FOP, né, e em muitos outros cursos. Quando a gente fala da especialidade da bucomaxilo, como que você enxerga o número de mulheres? Tem aumentado a procura pela especialidade? Aumentado tem, né? A procura para a especialidade em cirurgia bucomaxilofacial pelas mulheres tem aumentado gradativamente, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, quando eu comecei a frequentar congressos, né, de cirurgia bucomaxilofacial, era até engraçado, porque eram pouquíssimas mulheres, né? Então, você ficava até assim, achando estranho, né? Ser mulher ali no congresso, né? Que a maioria das pessoas era homem. Hoje, não. Hoje, a gente vai a um congresso, é praticamente equilibrado, né? O número de participantes homens e mulheres. Mas, na especialidade, as mulheres ainda são a minoria, né? Talvez pela procura da própria especialidade, né? Dentro do Brasil, a maioria dos especialistas em cirurgia bucomaxilofacial são homens, né? Eu até trouxe alguns números que eu, por curiosidade, olhei, né, no site do CFO. Na verdade, o ano passado, retrasado, que era um evento que falava das mulheres, né, na cirurgia bucomaxilofacial, um evento da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu tinha olhado esses números e eu olhei recentemente. E continua bem parecido, né? Então,
A gente tem no Brasil um número muito grande de cirurgiões dentistas, em torno de 727 mil cirurgiões dentistas. Desses, em torno de 18% tem especialidade registrada em alguma área. Desses 18% que tem especialidade registrada, né, dos cirurgiões dentistas, se a gente contar só quem tem especialidade registrada, que é em torno de 135 mil, 57% são mulheres, né? Então, a maioria dos dentistas que têm especialidade registrada no CFO são mulheres. No entanto, na cirurgia bucomaxilofacial, somente 25% são mulheres, né? 75% dos especialistas registrados no Conselho Federal de Odontologia do Brasil em cirurgia bucomaxilofacial são homens. Então, isso talvez mostre também que há mais interesse pela especialidade, né? Pelo público masculino do que do feminino. Mas isso tem aumentado, né? No CFO, eu não achei informação, por exemplo, por décadas. Seria muito interessante, né? Talvez, se a gente olhasse por décadas, a gente visse que, assim, talvez há 30 anos atrás tivessem pouquíssimas mulheres e agora que tem esses 25%, né? Mas sempre houveram mulheres, né, muito importantes na especialidade, como a doutora Edela Puricelli, a doutora Marisa Gabriele, né, que é de um centro de formação aqui da Unesp Araraquara, a doutora Eduína, né, em São Paulo. Sempre houveram mulheres, né, de renome, mulheres muito importantes na bucomaxilo. E acredito que vai aumentar, né? Talvez por uma característica da própria especialidade, que é muito diferente de todas as outras especialidades da odontologia, né? A gente tem plantões, né? Tem plantão ou presencial ou sobre aviso, 24 horas. Isso inclui todas as festas, né? Festas de fim de ano, carnaval, feriados, né? Esquemas de férias diferentes. Você não, por exemplo, um colega que eu gostaria, né, talvez ter sido ortodontista, um colega ortodontista, ele não tem essa demanda de urgência, de plantão, responsabilidade com a equipe. Na hora que ele resolve que ele vai tirar férias, basta ele fechar a agenda dele e fica de férias, né? A gente tem que fazer todo um exercício para conseguir realmente coordenar, né, os períodos de férias, de folga, equilibrar, né, entre os colegas de esquema de plantão, dividir os feriados, por exemplo. Então, talvez essa característica, né, da demanda da especialidade tenha levado a isso ao longo dos anos, mas hoje acredito que isso vai se diluir, né, cada vez mais. Professora, você entrou você procurou a odontologia, a sua formação. Você teve alguma inspiração, alguém, pai, família? Porque a gente faz vários podcasts aqui e vem de família, né? Uhum. Alguém já de formação, enfim. Como que você escolheu a odontologia? A única inspiração que eu me lembro realmente foi o meu ortodontista. O dentista que foi o meu ortodontista, que era o Dr. Aloysio Rezende, no Rio de Janeiro. Que eu gostava muito de lá, achava que era interessante o que ele fazia, o trabalho dele, conversava com outros pacientes. E decidi que eu queria ser dentista. Não tenho outra explicação, porque a única lembrança que eu tenho, assim, que eu queria ser como o Dr. Aloysio, mas acabei seguindo a cirurgia. E a parte acadêmica? Tem alguém na família que é professora? Minha mãe é pedagoga. É pedagoga, mas ela nunca atuou em... Ela trabalhou em escolas, né, cursos de formação, até deu aula em algum tempo em universidade, mas por pouco tempo. Mas não tem, fora... Porque a carreira que você decidiu, né, levar é uma carreira de... Você fez mestrado, fez doutorado, enfim... de estudo mesmo intenso, né? Uhum. Você sempre gostou de estudar na época de formação, escola? Como que era isso? Eu sempre fui, assim, eu era uma criança estudiosa, né? Minha mãe sempre comentava que não precisava, né? Que eu ficava insistindo para ela treinar comigo, né? Lição, por exemplo, para fazer prova, que eu não dava trabalho para fazer dever de casa. Sempre fui estudiosa, assim, quando criança, sempre passei direto na escola, né? Na faculdade também era uma boa aluna, não acho que não era entre as melhores alunas, mas era uma boa aluna, me dedicava, estudava mais, principalmente, né, o que eu gostava mais, cirurgia. Eu tinha muitas horas de estágio também em cirurgia, né, então acabava estudando menos talvez as outras áreas, né, que eu não tinha muita afinidade, nunca tive, com outras áreas como endodontia, dentística, prótese, por afinidade mesmo, né, de gostar de realizar o procedimento.
Mas sempre fui uma pessoa que gostava de estudar e de repente, me interessei pela docência, né? Que também aconteceu durante a graduação e resolvi seguir a carreira. Tivemos aqui, recentemente, a professora doutora Laura Dotaviano, que é de Campinas, e ela teve a inspiração do pai e ela falou aqui num podcast que nós tivemos que ela sempre foi apaixonada pelo trauma, né? Porque ela cresceu dentro do hospital e poder devolver para o paciente, né? Deixar o paciente numa condição melhor. Dentro da especialidade, existe várias áreas de atuação. Você tem uma paixão dentro da especialidade, algo que você gosta, seja a cirurgia ortognática, o trauma, como que é isso? Existe alguma coisa? Sim. Eu sempre gostei mais, me encantei mais também pelo trauma, né? Porque não tem uma explicação. Eu imagino que seja porque talvez seja a área mais desafiadora, assim, né? Nenhum trauma é igual ao outro. É um paciente que você não conhece, você absorve o paciente ele já traumatizado, né? Não é um paciente que tem um preparo. Então, tudo é mais desafiador. São cirurgias, geralmente... depende, o trauma pode ser um trauma super simples, né? Uma fratura linear, simples, de mandíbula, ou pode ser um trauma, até um trauma facial, né? Então, eu sempre gostei muito de trauma, da cirurgia do trauma, mas eu gosto de todas as áreas, de cirurgia ortognática, cirurgia bucal, extração de dentes, Sim, né? Dentes sim. inclusos, patologias. É uma área que, assim, a gente como professor, né? Como docente, é uma área que a gente acaba desenvolvendo bastante, porque a gente tem que treinar, né? O residente, por exemplo, o aluno da graduação. E é uma área que, na verdade... parece menor, né? Mas é muito importante, né? O risco de acidentes, complicações é muito grande. Algumas cirurgias são tecnicamente difíceis também, né? Eu gosto da especialidade de um modo geral. Mas se você me perguntar, se eu tivesse que escolher, né? Se assim, você não pode, você tem que escolher uma área só e só vai fazer aquele tipo de cirurgia, eu ficaria com trauma. O trauma é uma área que, assim, a gente já entrevistou vários colegas aqui e é interessante, bastante gente gosta dessa área. Eu acho que é a base, né, para tudo também. Se você, por exemplo, se você não que não possa acontecer, né, mas se você não tem um bom domínio do trauma, dificilmente você tem um bom contorno de uma complicação de uma cirurgia ortognática, por exemplo, numa fratura indesejada durante uma osteotomia sagital, né? A correção, a condução de complicações em cirurgia ortognática está muito relacionada à vivência, à experiência no trauma, né? Então, eu não sei, talvez tenha, né, uma explicação mais subjetiva, até uma coisa no subconsciente, da coisa de você se sentir também tratando, porque o trauma é mutilante para o paciente, né? O paciente, por exemplo, qualquer um de nós, se a gente tem um trauma, né, e daqui a algum tempo a gente pode ter o rosto deformado, né? A pessoa saiu de uma condição e muda drasticamente, né, em questões de segundos. Então, essa questão do compadecimento também, da recuperação da estética, da simetria facial do paciente, da função, é muito interessante. E o paciente do trauma também é um paciente desafiador. É um paciente que não tem preparo, que a gente não conhece, tem uma população que principalmente é vítima de trauma, né? Que são homens, jovens, muitas vezes com maior associação a álcool, né? Ou uso de drogas. Então, são pacientes mais desafiadores também. Talvez seja um conjunto, né, de situações que faz com que muitas pessoas sintam que o trauma é realmente mais desinteressante, mais desafiador, né? E gostem bastante da área. Embora seja um segmento que não seja lucrativo, né? Dentro do negócio, não é uma área que financeiramente, né, para você... Não é atrativa financeiramente, mas como também não é a docência, né? São paixões dentro do exercício da profissão, digamos. Que faz parte, né? Professora, você como está inserida dentro da universidade, né, lá da FOP, e divide praticamente, eu não sei como que é o seu tempo aí entre a parte de docência e clínica, hospital. Imagino que deve ser uma carga horária bem puxada, porque você está à frente de várias áreas, né, nessa parte. Eu queria que você falasse como que você vê a bucomaxilo no Brasil hoje, né? Porque a gente tem muito... o brasileiro, né, valoriza muito
Estados Unidos, fora, né? A gente tem grandes nomes, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Copac desse ano e tem grandes nomes, né, internacionais também que vai estar esse ano, mas eu percebo que o Brasil está muito bem, assim, está muito bem preparado dentro da especialidade, né? Grandes nomes da bucomaxilo a gente tem hoje dentro do Brasil. Como que você enxerga a bucomaxilo no Brasil hoje e esse futuro, né, dessa meninada nova que está chegando em uma época diferente da sua formação? Não estou te chamando de velha aqui, mas você tem mais de 20 anos de formada, né? São épocas diferentes. Hoje o mundo, né, muda muito rápido, tecnologia e tudo mais, mas a gente tem uma meninada nova que está chegando hoje que não é da sua geração. Eu queria que você falasse sobre a nossa condição hoje no Brasil, dentro da especialidade, e o futuro da especialidade também, como você enxerga no Brasil. Bom, as coisas têm mudado em odontologia de um modo geral, né? E na bucomaxilo não é diferente. Então, por exemplo, quando eu, né, quis fazer odontologia, quando eu era adolescente, escolhi o curso, odontologia era uma profissão extremamente, né, rentável, todo dentista era muito bem sucedido, né? Do ponto de vista de remuneração mesmo, né? De crescimento, digamos assim, de patrimônio através da profissão. Com um número muito grande, né, de dentistas e de cirurgiões bucomaxilofaciais aumentando... Franquias também, né? Tudo isso, assim, tem uma tendência as coisas se tornarem mais difíceis. Até, digamos, o que se chama ou se espera, né, se chama de sucesso ou se espera alcançar, né, para cada um. Mas eu acho que o futuro da cirurgia bucomaxilofacial continua sendo muito bom, muito promissor, né? É uma especialidade que você precisa ter persistência, né? Às vezes, você perguntou assim, um conselho para a moçada, né? Às vezes a moçada é muito imediatista, né? Na área de saúde, eu acredito que leve pelo menos 10 anos para você adquirir uma credibilidade, né? As pessoas que vão realmente te procurar e buscar o seu serviço. E, com isso, você passa a ser um profissional valorizado, né? Então, acho que ainda é uma especialidade muito promissora dentro da odontologia, né? É difícil, porque, assim, é a única área que realmente eu me vejo, né, fazendo, executando, é a cirurgia bucomaxilofacial. Mas existem outras áreas muito boas também na odontologia, a parte de reabilitação protética, né? A ortodontia, por exemplo, toda a parte de estética, né? De reabilitação dentária, também são áreas muito boas e acredito que é a persistência que vai fazer com que as pessoas tenham sucesso, né? A persistência, o estudo, a dedicação, não ser imediatista, né? Tendo paciência, eu acho que o futuro, para todo profissional que se dedica, ele vai ser bom. Né? Ele vai ser um futuro que vai te dar condições de exercer a sua profissão de maneira digna e que te traga o retorno, né? Que todo mundo espera, embora seja saúde, né? As pessoas, todo mundo precisa de retorno financeiro, né? Para ter boa qualidade de vida e para ter motivação, né? De se manter executando a profissão. Então, acho que o futuro é bom, apesar do número grande de faculdades, apesar do número grande, né, de muito maior de pessoas procurando a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial do que era, né? Eu me formei há quase 27 anos atrás. 26, né? Acho que é isso. Eu me formei em 97. Então, acredito que seja bom o futuro ainda de quem realmente estudar, se dedicar, fizer uma boa formação, né? E persistir na especialidade. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve para você receber toda semana um episódio novo e também você que ainda não conhece a nossa página no Instagram, vai lá, @Bucocast, que sempre tem alguns cortes que a gente toda semana está subindo lá na nossa página. Professor, eu queria que você falasse se você lembra de alguma experiência. Você falou do trauma. O trauma provavelmente você já deve ter encarado várias cirurgias aí grandes, né? Enfim, a vida de quem está dentro do hospital. Você lembra de algum episódio, de algum paciente? Obviamente não precisa dizer nome, algum caso que você viu que era bem complexo e enfim, que teve algum desfecho diferente? Tem alguma história, alguma coisa que você se lembra de algum paciente
né? Alguma situação diferente? Muitos pacientes, tem muitos, né? Tem muitos pacientes assim que a gente não esquece, né? Que a gente lembra, seja por exemplo de vida, seja pelo próprio tratamento, né? Um procedimento desafiador, né? Sempre tem muitos pacientes que a gente não esquece, né? Ou por uma patologia, às vezes, que mutila o paciente, você fica, né, trabalhando ali na reconstrução do paciente e acaba tendo contato por mais tempo, porque o cirurgião bucomaxilo, diferente do dentista clínico, né, de assim, especialidades clínicas, a gente tem um contato com o paciente mais curto, geralmente, né? A gente consulta, planeja um procedimento cirúrgico, um tratamento, executa aquele procedimento, faz algum período de pós-operatório, né? Se forem cirurgias menores, cirurgia bucal, poucas vezes, né? Poucos encontros com o paciente. E para outros pacientes a gente tem mais um acompanhamento maior, a gente tem mais retornos, mais consultas, né? Por exemplo, como para os pacientes de patologia. Os pacientes de patologia a gente tem um contato praticamente eterno, né? A gente fala para o paciente, por exemplo, tratei um ameloblastoma num paciente, né? Tem um paciente que eu revi há pouco tempo, tem acho que 5 anos que eu tratei um ameloblastoma nele, com sucesso, um tratamento que ele ficou muito bem, não teve perda de segmento, né? da mandíbula, está evoluindo muito bem. Agora a gente fez o retorno de mais de 5 anos, ele tinha sumido um pouquinho, daí voltei a conversar com ele, falei assim, olha, você não pode sumir, você precisa vir. Agora, você pode vir daqui a 3 anos, mas é para sempre, né? Eu vou te ver até eu ficar velhinha, parar de trabalhar, outro colega vai te ver, porque você é mais novo que eu, e alguém vai te acompanhar. Então, de patologia, tenho muitos pacientes que eu me lembro sempre, que são mais marcantes, né? Tem uma menininha que eu acompanho desde que ela tem 12 aninhos, ela tem uma síndrome que geram vários queratocistos, né? Que é um tipo de cisto que acontece na maxila, na mandíbula. Eu trato ela, a mãe, né, algumas pessoas da família, porque é uma síndrome com essa característica. Então, são pacientes que a gente acompanha, né? Eu comecei a tratar ela da criança, agora ela já é adulta, né? A gente vai se sentindo até velho, né, com isso. Pacientes de patologia em si, que a gente acompanha por muitos anos e muito tempo, vários deles me marcam, né? Tem um senhor que eu participei do tratamento dele só na fase de diagnóstico, porque ele tinha um osteosarcoma. Então, encaminhei ele para o tratamento com um cirurgião de cabeça e pescoço. E ele me marcou muito, porque quando eu fiz o diagnóstico, eu fiquei muito impactada, porque era um ameloblastoma e eu ia ter que falar para ele... Desculpa, um osteosarcoma. E eu ia ter que dar a notícia para ele de que é um osteosarcoma, uma lesão maligna, que ia ter que fazer uma ressecção da mandíbula e tal. E foi muito interessante, nunca esqueci ele. Até hoje ele faz acompanhamento com a gente. Ele, no dia que eu dei a notícia, eu estava muito, né, assim, chateada por dar a notícia, porque ele era super alegre, super positivo, e eu ia ter que falar para ele, né, que era um osteosarcoma. Quando eu terminei de falar, eu falei, então, daí eu vou encaminhar para o senhor para um cirurgião de cabeça e pescoço, porque eu não posso operar, né, porque é uma lesão maligna, quem trata é o cabeça e pescoço, mas eu vou acompanhar o senhor, porque esse cabeça e pescoço a gente trabalha junto, eu vou acompanhar o senhor e tal. Aí, e eu meio triste, né? Meio segurando a emoção. Ele olhou para mim e falou assim, doutora, não fique triste. A senhora vai estar lá? Eu falei, vou. Ele falou, vai dar tudo certo. Eu vou ficar bom, eu vou ficar curado. E assim foi, né? Ele é muito positivo, ele é um senhor muito positivo. Graças a Deus ele não tinha e não teve até hoje metástase. Teve a mandíbula ressecada, né? Tem um defeito, mas... ele é muito positivo, realmente ficou curado e meio que me consolou na hora que eu dei a notícia para ele, que era uma notícia ruim, né? E eu já sabia do resultado, eu devia ter me preparado, né? Ele recebeu aquela notícia de primeiro e já teve aquela intenção assim de me consolar, de dizer, fique bem porque eu estou bem, né? E eu vou ficar curado. E assim foi. Então, tem muitos pacientes de traumas maiores, né? Que o acompanhamento foi mais longo. Esse momento de você dar o diagnóstico para o paciente, você acaba tendo... porque a gente sabe que hoje é difícil você não se envolver com o paciente, né? Uhum. Quando existe um diagnóstico, você sabe que ele vai ter que passar por um processo, né? Por um período longo de tratamento. Como que é esse momento para você, no momento do diagnóstico, que é importante, né, para o paciente ali, ele se sentir acolhido, né, nesse momento, né? Uhum.
Assim, o bucomaxilo, né, a gente não trata lesões malignas. Quando é uma questão de patologia, que a gente faz a biópsia e tem um resultado, confirma, né? Geralmente elas têm algo, já tem a característica, a gente tem a suspeita de que é uma lesão maligna. A gente faz só uma biópsia, né? Remove parcialmente a lesão para ter a confirmação. Então, quando eu tenho que dar um diagnóstico de lesão maligna para um paciente, eu sinto realmente, acho que todo mundo sente, né? Mesmo porque isso não é o nosso dia a dia, né? Isso é comum para o cirurgião oncologista, para o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu sinto uma certa... A gente se compadece do paciente, né? E pensar em tudo que ele vai passar, do tratamento, se vai encontrar uma metástase ou não. Mas eu fico bem em relação a isso, né? Hoje, as primeiras notícias foram mais difíceis. Mas as outras condições que a gente trata, que são todas ou patologias benignas, ou trauma, ortognática, procedimentos, né, de cirurgia bucal, reabilitação, implantes, esses são mais tranquilos, né? Sim, A gente tem que explicar para o paciente toda a sequência, os prós e os contras, opções de tratamento, se houver mais de uma opção, colocar para o paciente os riscos também, as intercorrências possíveis, né? Mas isso é corriqueiro, né? São mais cirurgias eletivas, né? Às vezes também outra situação que é um pouco mais grave, né, que a gente trata com bastante frequência, são as infecções maxilofaciais, cervicais, né, aquelas que são maiores, que já cometeram, né, espaços mais profundos. Esses pacientes, às vezes, são pacientes que têm risco, né, de evoluir para a morte, né, no tratamento. Também são pacientes que é mais difícil a questão do esclarecer o paciente, a família, né, da gravidade daquela condição que ele tem. Mas fora isso, graças a Deus, a nossa especialidade ela não lida muito com risco de vida, né? Sim. É mais cirurgias eletivas, né? Uhum, Professora, dentro do trauma, no seu ponto de vista, qual que é o tipo do trauma que você acredita ser o mais complicado assim de você resolver quando acontece? Com certeza são os traumas de terço médio, né? E tem um tipo de fratura que chama fratura naso-órbito-etimoidal, né? Que ela comete essa região central aqui da face, né? E pirâmide nasal, processo parede lateral de órbita, geralmente a órbita bilateralmente. Esse é o tipo de trauma que é mais desafiador, né, para todo mundo tratar, que causa mais chance de sequelas definitivas, estéticas, né? Mas, por sorte, com a melhoria, né, das estradas, dos carros, a obrigatoriedade de cinto de segurança, airbag, diminuíram muito esses traumas, mas ainda acontecem, né? Nos acidentes de moto, às vezes sem capacete, ou que o capacete sai, acidentes automobilísticos. Então, as fraturas orbitárias, né, de um modo geral, elas são as mais desafiadoras, né? Principalmente as que são chamadas naso-órbito-etimoidais. Eu queria que você falasse, não tem como eu não fazer essa pergunta para você, porque você é professora, docente, coordenadora, enfim, está envolvido dentro da especialidade. Como que você enxerga a mulher dentro da especialidade, né? Eu tive aqui algumas mulheres que nós entrevistamos e é importante, né, já que hoje a maioria, né, dentro da graduação hoje é mulher, mas falando da especialidade como mulher, como que você enxerga a mulher inserida dentro da especialidade? Bom, eu acho que sempre que, né, alguém deseja seguir uma especialidade, ela não deve se desencorajar pelo fato de ser mulher, né? Às vezes a gente escuta algumas pessoas ou pessoas mais jovens perguntando, até alunas, né, se é mais difícil. Eu não tive essa experiência, eu não posso falar isso, né? Como eu comentei, eu fiz estágio, né, na faculdade, monitoria, com o Dr. Ronaldo Aguiar, que sempre me recebeu muito bem, sempre me tratou muito bem, de igual para igual, com outros colegas que faziam monitoria na época com ele, que eram homens. Depois fiz estágio com o Dr. Carlos Elias, que também me tratava de igual para igual com os outros colegas. E depois, quando eu vim para cá para pós-graduação, a mesma coisa, né? Minha turma de pós-graduação, a maioria da minha turma, na verdade, eram homens. Se eu não me engano, na minha turma eu era a única mulher. Mas aí depois, quando eu estava perto de sair, né, entrou mais uma mulher. Sempre houveram, né, algumas mulheres dentro das minhas atividades, né, na formação em cirurgia bucomaxilofacial. Eu não era a única.
mas éramos a minoria ainda. Mas eu não tive situações de grandes dificuldades, nem de sentir diferença, só as dificuldades normais da especialidade, né? De muita dedicação, de horas sem dormir, de semanas inteiras que não tem um dia de folga, né? E isso às vezes se emenda e vira um mês inteiro, né? Com atividades sem ter realmente um dia inteiro de folga, né? Por causa de plantão. Que isso é para homem e para mulher. Isso é para homem e para mulher. Então, acho que assim, tendo dedicação, persistência... E se, de repente, você se deparar, né, uma mulher se depara com situações que se sinta que está acontecendo alguma coisa diferente por ser mulher, eu acho que é só virar a página, né? Procura outro serviço, outro grupo, ou simplesmente persiste naquele mesmo lugar que você está e mostra que não faz diferença ser mulher, que as coisas vão acontecer bem. Eu não tive, graças a Deus, experiências ruins, né, nem dificuldades relacionadas ao fato de ser mulher. E acho que isso não vai fazer tanta importância, né? Cada vez menos, se, independente de ser homem ou mulher, você persiste, você está ali, presente, você absorve as oportunidades que te aparecem, né? E vai criando a sua vida, né, profissional, as suas atividades sedimentadas, né, no dia a dia de trabalho. Dentro da especialidade hoje, a gente vê um número de jovens, né? Assim, eu não sei dizer se a gente tem mais jovens dentro da especialidade ou mais jovens senhores e senhoras dentro da especialidade. Mas a gente, no Cobrac mesmo, a gente via muitos jovens, né? Uhum. Então, você percebe que está havendo uma mudança aí, né? Uma transformação que é normal de qualquer área, de qualquer profissão. Eu queria que você falasse aqui no nosso canal da Bucocast. Nós temos a grande maioria dos alunos, dos nossos seguidores, são residentes, são alunos em formação. Qual é o caminho, né? Obviamente, você não tem uma receita, mas o que você poderia dizer para essa meninada mais jovem que está buscando a formação, né? Seguir carreira dentro da especialidade? O que você não pode abrir mão? O que é importante para você conseguir fazer uma carreira brilhante dentro da especialidade? Bom, inicialmente, né, estudo, né? E sentar e estudar realmente, né? Porque, assim, é muito importante a gente participar de cirurgias, a gente entrar num procedimento cirúrgico, mesmo que seja para auxiliar, para instrumentar, para estar presente, participar do planejamento do paciente, da execução cirúrgica, do pós-operatório. Então, a atividade clínica é muito importante, mas a cirurgia não é um procedimento que você vai fazer por repetição. Isso pode até funcionar, só que você não vai saber contornar, evitar os acidentes, contornar os acidentes e as complicações, né? Então, o principal caminho é muito estudo, além de muita exposição a atividades clínicas, atividades práticas, e abrace todas as oportunidades que te aparecerem, né? Às vezes, hoje a gente vê muito, às vezes, quem está em formação, né, colegas mais jovens, que estão começando na especialidade ou que já têm estão começando, por exemplo, a fazer um curso de residência ou acabaram, são recém-egressos, quererem ser muito seletivos numa fase muito precoce, né? Eu acho que a fase precoce de desenvolvimento é um momento de abraçar todas as oportunidades, de se expor, de repetir várias vezes procedimentos que sejam corriqueiros, né? Enfim, mas está sempre em atividade, né? Não deixar de abraçar as oportunidades que te aparecem e buscar as oportunidades que não aparecerem, né? Gratuitamente. Estar presente, estudar sempre, participar de cursos, de congressos, né? Que sejam, se atualizar, não deixar de estudar e não se afastar de oportunidades por, às vezes, por exemplo, não quero participar de uma equipe de plantão de 24 horas porque eu não quero ficar final de semana trabalhando. Isso não vai existir, né? Em cirurgia bucomaxilofacial, se você quer participar de uma equipe que faz sobreaviso, né, em hospitais de trauma, por exemplo, você vai ter que participar das atividades de sobreaviso, vai ter que integrar essa equipe. Então, é realmente querer abraçar as oportunidades todas e deixar para ser mais seletivo mais tarde, quando você já tem atividades o suficiente para começar a diminuir. Vou deixar de fazer isso aqui, esse hospital eu vou sair,
vou deixar de fazer plantão de sobreaviso, de final de semana, de festas e tal, né? De feriado, Natal, Ano Novo, porque agora eu já tenho outras atividades que me ocupam mais e que, para o meu perfil, vale mais a pena. Então, acho que o caminho é, no início, se exponha mais, trabalhe mais, abrace mais todas as oportunidades, estude bastante, que lá para frente você vai conseguir selecionar e fazer só o que você quiser. Você conhece, assim, eu conheço profissionais que estudou a bucomaxilo e hoje não atua como bucomaxilo, né? O cara foi lá, estudou, ficou em hospital, plantão e decidiu seguir carreira em outra área, né? Que é normal, né? Isso faz parte. Você entende que o aluno, quando ele escolhe a especialidade, ele já tem noção do que ele vai encontrar lá na frente? Você acredita que ainda existam... que é importante que o aluno tenha... Eu não sei como que é lá na FOP, se existe algum período que ele passa para ele entender exatamente o que ele vai encontrar dentro da especialidade. Por exemplo, eu recebi um cirurgião aqui no bucomaxilo que ele disse assim, cara, eu entrei na bucomaxilo e eu imaginava que era de uma forma e era totalmente diferente, né? Porque ele tem uma noção, hoje você consegue ter mais informação, mas ele sentiu muita dificuldade, por exemplo, para ele conseguir se inserir no mercado, porque hoje você fala da bucomaxilo, legal, eu vou me formar dentro da especialidade. Só que você vai numa cidade, para você atuar, o hospital XY, quem coordena é cirurgião tal. Se ele não... Difícil você conseguir espaço. Então, eu falando com outros cirurgiões, eu não tinha essa imagem, mas isso é muito real. Tem cidade que é 2, 3 cirurgiões que tem um hospital e é difícil de ele atuar, às vezes, entrar no mercado. Você acha que isso é uma dificuldade e é importante que o aluno entenda, saiba como que é o mercado, porque uma coisa é graduação, outra coisa é residência, outra coisa é esse aluno na prática. Uhum. Você enxerga alguma coisa, alguma dificuldade nesse sentido também ou não, professora? Não, eu acho que quem vai seguir realmente a especialidade, né, mesmo na graduação, eles têm a oportunidade de ter noção, né, das atividades depois que você terminou sua formação, né, das atividades da atuação mesmo do cirurgião bucomaxilofacial. Então, saber, né, que, claro, você pode ser cirurgião bucomaxilofacial e optar por não fazer plantão sobre aviso, não trabalhar no hospital de trauma e fazer clínica privada somente, por exemplo, no seu consultório, com seus pacientes de cirurgia bucal, de implantes, pacientes de cirurgia ortognática, de cirurgias eletivas. Isso também é um caminho, né? Então, você não vai estar deixando de exercer a especialidade se você, de repente, não consegue ingressar numa equipe, né, de um hospital de trauma, por exemplo, de um plantão. Mas, se o aluno persistir, né, ele vai acabar encontrando, né, uma equipe em que ele se encaixe. A gente já teve, por exemplo, situações em que, de conversar com alguns colegas, né, de oferecer, por exemplo, entrar para algum egresso, né, alguém recém-formado, entrar numa equipe, por exemplo, de sobreaviso e tal, mas a pessoa não consegue se encaixar na escala do plantão porque ela não quer fazer o plantão, por exemplo, do Natal e do Ano Novo. Então, aí fica difícil, né? Por isso que eu falo, no início você não pode ser seletivo, você tem que entender as demandas daquela necessidade, né? Teve já aluno de desistir da residência, assim? Não, da nossa residência ainda não, espero que não tenha, né? Porque é um problema. Que pode acontecer. Um problema quando tem uma desistência. Mas eu acredito que todo jovem bucomaxilo que persista, ele pode ter um bom caminho e trilhar com sucesso a especialidade, participando ou não, né, de equipes de plantão de sobreaviso. Se ele quer ir buscar realmente isso com persistência, ele vai conseguir. Se ele não quiser, também não deixa de atuar na especialidade se fizer só procedimentos seletivos, né? Também é um segmento da especialidade grande, né, de cirurgia ortognática, cirurgia reconstrutiva, cirurgia de patologias, que são procedimentos agendados eletivos. Doutora, falando sobre Copac agora, que vai acontecer entre 23 e 25 de novembro, em São Paulo, com certeza a BucoCast vai estar presente nesse evento. Eu queria que você falasse primeiro o que é o Copac.
Certo. Então, por partes, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho do COPAC, né? Esse é o 16º COPAC. O Congresso Paulista ele vem ocorrendo bianualmente desde 1992. Então, há mais de 30 anos, né? O COPAC existe. Ele é sempre em uma das cidades, né, do estado de São Paulo, que tem, geralmente, né, fácil acesso, uma rede de hotelaria adequada. Claro que tem muitas, né, com essas características no estado de São Paulo. Mas o COPAC ele acontece desde 92 até 2018, bianualmente, só que ele era em anos pares. Aí, a partir de 2020, né, como a gente estava durante a pandemia, não teve os congressos regionais. O COPAC é um dos congressos regionais do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Né, tem o Norte e Nordeste, que é o ENEC, o Sul-Brabuco, né, que já ocorreram esse ano. E agora a gente vai ter o COPAC. Então, nos anos pares, a gente tinha os congressos regionais. Agora, os congressos regionais passaram para os anos ímpares. Teve 2021, que foi online, o COPAC, por causa da pandemia. Agora, 2023, volta a ser presencial. Se Deus quiser, sempre vai se manter presencial. Em 2024, a gente tem o COBRAC. Né? Então, agora inverteu. Os COBRACs, que são os nacionais, estão em anos pares e os regionais estão nos anos ímpares. Esse, especificamente, né, o 16º COPAC, que, em relação a ser presidente, né, do Congresso, é uma responsabilidade muito grande, né, mas é muito gratificante também. Eu tenho aprendido bastante, né, em relação a muitas coisas, né, que fazem parte da elaboração mesmo, né, e concretizar, né, o evento acontecer. Desde 2014, né, eu tenho participado de alguma forma dos congressos que acontece aqui em São Paulo, né, em Campinas, né, teve um COPAC. Eu participei como membro da Comissão de Trabalhos Científicos. Depois teve o COPAC Ribeirão Preto, o COBRAC, que foi em São Paulo também, né. Eu trabalhei também na parte de organização dele, dos trabalhos científicos. E dessa vez, né, eu estou sendo a presidente do Congresso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Espero, né, que saia tudo muito bem, que seja muito proveitoso, né, para todos os congressistas. A gente está trabalhando, né, há mais de um ano já no Congresso, junto, né, com uma equipe de colegas, né, que são as comissões, a comissão científica, que tem o doutor Leonardo Faverani, da Unesp Araçatuba, a doutora Marisa Gabriele, da Unesp Araraquara, o doutor Otávio Sintra, né, que é um cirurgião bucomaxilofacial que faz clínica privada em São Paulo, o doutor Márcio de Moraes, que é da Unicamp, tem a comissão comercial, tem o doutor Valfrido Pereira, o doutor Lucas Martins, e a comissão de trabalhos científicos, que é uma parte muito importante do evento também, em que vários colegas, né, já pode ser especialista ou pode ser acadêmico de odontologia que tem interesse na área, ou residente ou pós-graduando, inscrevem trabalhos científicos, né, para apresentação de tema livre oral, fórum científico ou pôster, e participam do evento concorrendo, né, à premiação. Esse ano a gente também vai ter uma situação muito interessante, que é o desafio de ligantes, que é como se fosse um concurso, né, um desafio mesmo, com primeiro, segundo, terceiro lugar, para alunos acadêmicos de graduação em odontologia que são integrantes de alguma liga acadêmica dentro do seu curso de graduação. Né? Tem vários lugares essa liga acadêmica. Tem vários, quase todas as faculdades de odontologia têm uma liga, né, de cirurgia bucomaxilofacial, uma liga de outras áreas também, de endodontia, Sim. de ortodontia, né, e depende das características de cada instituição. Mas as ligas de cirurgia bucomaxilofacial, elas são muito fortes, assim, né, na maioria das faculdades. E daí vai ter o desafio de ligantes também, que vai ser muito interessante, né? Vai ter premiação, tem um curso preparatório, né, para residências, que é o Book Prime Academy, que está... Dr. Guilherme, né? Guilherme, acho que ele é do Paraná, se não me engano, né? Eles estão apoiando, né, na verdade, Dr. Guilherme e Dr. Vinícius, né? São dois. Os dois. Eles estão apoiando, né? E sendo parceiros aí nessa atividade, né? Vão ajudar a promover a atividade, vão dar bolsas, né, integrais do curso, uma bolsa, acho que integral, uma outra bolsa parcial. Eu vi no Instagram alguma coisa, ele divulgando, convidando o pessoal do COPAC. Isso, Está disposto lá no edital, no site, né, exatamente a premiação. O próprio colégio também está oferecendo algumas premiações, né, que são
adesão, né, nos próximos eventos, né, no COBRAC, no COPAC. Então, o evento já está basicamente pronto, entre aspas, né? Falta ele realmente acontecer, faltam alguns detalhes ainda. E espero, agora a gente está numa fase de ansiedade, né? Já trabalhamos bastante, todos os colegas. A comissão de trabalhos é a doutora Ana Paula Bassi, também da Unesp Araçatuba, a doutora Mariana Brozoski, da USP São Paulo, e a doutora Isabela Pulesi, que atualmente é nossa aluna de doutorado na Unicamp. Então, enfim, tem bastante gente trabalhando nele, né? Tem a empresa também que trabalha, né, contratada para fazer o evento acontecer. Tem os próprios profissionais do Colégio Brasileiro, o apoio da presidência do colégio, né, do doutor Adriano Germano, de toda a diretoria do colégio, enfim. Né, às vezes a gente tem reuniões para ajuste, né, e sugestão, né, dos colegas a respeito da formatação aí do congresso. Acredito que está indo tudo bem, né? Tenho aprendido bastante, é uma oportunidade boa, né? É um reconhecimento, né? Assim, o convite. Mas agora está chegando muito perto, né? Estamos numa fase de ansiedade, já né? dá um gelinho na barriga já. Então, esperamos que os colegas se inscrevam, né? O quanto antes também, porque a gente sempre tem um risco de... Muitas pessoas deixam para se inscrever muito perto, né? A gente está na última fase aí, entre aspas, né? Assim, a última... esqueci como a gente chama, que a gente solta as adesões, né? As inscrições... por fases, né? Por exemplo, até dia primeiro tanto... lote, segundo lote. Por lote. Estamos no último lote, antes do lote final, né? Que é da inscrição presencial, que fica um pouquinho mais caro. Então, a gente está no último lote aí de inscrições, antes da inscrição presencial. Esperamos que os colegas não deixem para cima da hora, porque existe sempre o risco de acabar, né? A possibilidade de adesões pela limitação de espaço. E a gente já tem um número grande, né, de inscritos. Muitos colegas que a gente conversa, às vezes, falam assim, eu vou no COPAC. Aí a gente fala, mas você não está inscrito, porque a gente está controlando, né? Isso é coisa de bucomaxilo, viu, professora? Porque quando a gente organiza os nossos simpósios de ortocirurgia, os nossos colegas bucomaxilo, na maioria das vezes, estão montando a aula dentro do próprio evento, né? Eu acho que isso é muito comum. Eu não sei se você tem se você tem esse hábito de fazer na última hora, porque de todos os bucomaxilo que eu já trabalhei dentro de evento de ortocirurgia, se ele não monta a aula, ele sempre dá aquela ajustadinha no dia do evento. É comum isso aí? A ajustadinha no dia é comum, porque é irresistível, né? Você está ali com tudo na mão, você pode mudar o que você quiser, né? Então, essa ajustadinha assim, próximo do dia da apresentação, no dia da apresentação, acho que é muito comum, realmente. Mas o pessoal, né, mais velho, né, mais cedo você brincou, não estou te chamando de velha, né? Eu vou fazer 50 anos agora, em pouco tempo, então não sou velha, né? Estou no meio termo aí. No meio ali. Mas as primeiras aulas que eu montei eram slide, né? Transparência, slide. Então, a gente tinha obrigatoriamente que fazer com bastante antecedência, porque você tinha que revelar o slide, montar o slide, arrumar no carrossel, né? Verificar, projetar, verificar se está tudo ok. Então, quem tem um pouquinho mais de idade, que começou a dar aula assim, talvez ainda tenha o hábito de deixar a aula pronta com um pouco mais de antecedência, mas continua editando, porque agora a gente pode editar até o último momento, né? Mas os mais jovens talvez realmente deixem para montar mesmo a aula mais próximo, né? Já tem ali os casos separados, arrumados, tal, e vai pegando de uma outra situação para ajustar para aquele tema específico, né? Isso é comum. Mas voltando ao COPAC, a minha intenção é que chamar os colegas a se inscreverem logo, não deixem para a última hora, para a gente não ter surpresas de não conseguir, né, mais receber inscrições de colegas que realmente queiram participar. Mas isso é coisa de bucomaxilo de última hora, viu, professora? Porque o bucomaxilo está acostumado com a vida maluca de hospital, de centro cirúrgico, ele está acostumado com adrenalina. Então, esse negócio de se inscrever na última hora, isso aí é fichinha para o cirurgião bucomaxilofacial. Mas eu acho que isso é meio que natural dos eventos. O brasileiro gosta de deixar para a última hora. E eu acho que o bucomaxilo deixa mais ainda. Mas, como a professora falou, se inscreva porque podem se esgotar os lotes. Quem pode participar do COPAC? Na verdade, sim. É muito amplo, né? É um congresso da especialidade, né? Assim, voltado para o especialista ou quem está nessa formação da especialidade.
mas graduandos de odontologia, né, que tenham afinidade pela especialidade, mesmo que depois resolvam não seguir, né, toda formação, informação é bem-vinda, né? Então, graduandos de odontologia, outras áreas na saúde, ou os próprios graduandos, por exemplo, em áreas afins, medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, né, que tem muita inter-relação, né, com os nossos pacientes, cirurgiões dentistas de um modo geral, né, principalmente os especialistas ou aqueles que estão em formação da especialidade, residentes, mestrandos, né, doutorandos, e aqueles que já são realmente especialistas, né, em cirurgia bucomaxilofacial há mais ou menos tempo, é o público principal, né, mas na verdade, qualquer profissional da área de saúde pode se inscrever, né? Não é um evento fechado, né? A gente tem lá as categorias no site, mas o público é principalmente de especialistas ou quem está em formação da especialidade, seja da graduação que já sabe que quer fazer a especialidade ou já está fazendo um curso de formação mesmo. Eu não vou deixar de perguntar, não estava na nossa pauta. A gente tem uma pauta aqui, viu, gente? Mas eu vou perguntar para o presidente, eu tenho que fazer essa pergunta. Eu fiz um levantamento, até onde eu sei, não teve uma mulher como presidente ainda do COPAC, né? Acredito que você seja a primeira mulher. E, obviamente, numa época onde a mulher cada vez mais tem se posicionado em todas as áreas e, obviamente, tem o seu espaço e tem crescido, como que né, ser a primeira mulher de um evento que é referência, né, dentro da especialidade? É engraçado porque receber a pergunta assim, como é ser mulher e ser presidente, né, do COPAC, é um pouco difícil de dar uma resposta objetiva, porque eu sou mulher. Né? E fui convidada pela minha atuação, provavelmente profissional, dentro da especialidade, dentro do colégio, né? A membresia há muitos anos, eu sou sócia do colégio desde 2000, já participei da organização de outros eventos. Então, é uma pergunta difícil de responder, né? Assim, independente de eu ser mulher ou não, eu sinto, né? Eu recebi o convite com bons olhos, né? É gratificante ser lembrado, ser convidado e ter a confiança, né? de receber um congresso desse porte para ajudar a preparar. Mas acho que é o caminho, né? Possivelmente virão outras mulheres presidentes de COPAC, de COBRAC, de ENEC, né? Porque tem muitas mulheres, né, na especialidade, muitas mulheres jovens, da minha geração para cima, né, mais velhas, ou muitas mulheres mais jovens que hoje são chefes de residência, de serviços, né, de centros de formação e participam também ativamente do colégio. Então, acho que é uma coisa que provavelmente seja a primeira, né, mas que vai voltar a acontecer, com certeza, né, com outras colegas. Professor, eu queria que você falasse sobre o diferencial desse congresso, porque, assim, todos os eventos, obviamente, você tem os destaques. Quais são os destaques desse COPAC 2023? Bom, a gente tem, né, além da situação, né, do COPAC esse ano, não é a primeira vez, né, está se repetindo em São Paulo, mas o diferencial, né, de ser na cidade de São Paulo, que por si só é muito atrativa, né, do ponto de vista cultural, gastronômico, né, então isso atrai também, às vezes até algum colega que é mais de mais longe, né, porque o COPAC é o Congresso Paulista, mas geralmente dentre os congressos regionais é o que a gente tem um número maior assim de colegas até de longe, né, de outros estados, porque principalmente ele sendo em São Paulo, né, é comum as famílias quererem, né, ter algum planejamento, a gente quer ir em tal local ou vai ter um show na mesma época, né, na semana do COPAC. Então, isso é um diferencial que eu acho interessante, né, o fato de ser na cidade de São Paulo, por ser atrativa, né, do ponto de vista cultural e gastronômico, e outros diferenciais em relação à própria programação, né, como eu comentei, de novidade, né, tem a questão do Desafio das Ligas, que também aconteceu, né, esse ano nos outros regionais, e a própria programação científica, né, como um destaque entre os palestrantes, né, por exemplo, eu vou destacar um único palestrante nacional
que com certeza ninguém vai ficar chateado, porque ele é acho que todo mundo concorda, né? É uma unanimidade, assim, e não é cirurgião bucomaxilofacial, né? Que é o professor Eduardo Dias de Andrade, que é muito famoso, né? Pelos seus livros de farmacologia. Provavelmente é um livro de farmacologia para dentista, né? Que é adotado em todos os cursos de graduação do Brasil. O professor Eduardo Dias de Andrade é muito conhecido assim pela sua competência, pela didática nas aulas, está sempre atualizado, muito querido por todos que tiveram, né, a oportunidade de conhecê-lo. E ele vai ser um destaque, né, da nossa programação. Ele vai fechar as palestras, né, de uma sala, de uma tarde, falando, né, de temas atuais dentro da farmacologia. Então, para os palestrantes nacionais, né, eu vou dar esse destaque. E dentre as outras situações, um fato muito positivo, né, que a gente teve, e já deixar o meu agradecimento, as fundações. Né? A gente está tendo o apoio e a participação de 3 fundações internacionais, né, muito importantes, a AO, a IBRA e a SORG. Então, essas 3 fundações irão participar do COPAC com palestrantes internacionais, que essas fundações terão simpósios, né, todas as manhãs, na quinta, na sexta e no sábado. A gente vai ter uma sala que é um simpósio do IBRA, da SORG e da AO. A O é a do sábado, né? Que o sábado a gente fecha o evento, que é outra situação interessante também. O evento termina no sábado, próximo ao horário do almoço. Isso dá a oportunidade de quem tiver viajado, ido a São Paulo para participar do congresso, também aproveitar o resto do final de semana, né? O sábado e o domingo, o sábado à tarde, à noite e o domingo. Então, a gente tem a participação das 3 fundações, que vão trazer 7 palestrantes internacionais. Né? E isso é um ponto muito positivo, né, para um evento regional, a gente ter 7 palestrantes, a possibilidade, né, pelo apoio das fundações, de ter 7 palestrantes internacionais. Então, a AO vai trazer a doutora Gabriela Nassif, que é coordenadora da cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Italiano em Buenos Aires, né, na Argentina, o doutor Margid Hanna, que é vice-diretor do Departamento de Cirurgia Oral e Maxilofacial na Universidade de Düsseldorf, e o Dr. Florent Ehringer, que é professor e chefe de cirurgia crânio-maxilofacial da Universidade de Basel, né? Que Basel é conhecido, né, na bucomaxilofacial pela instituição, pelo número grande, né, de centros de formação, né, a Suíça, de um modo geral, pela presença da Fundação AO. O IBRA vai trazer o Dr. Philipp Jurgens, e a SORG vai trazer o Dr. Gwen Suenen, o Dr. Claudius Gelrich e o Dr. Rui Fernandes, né? Todos muito renomados, né? Cada um, principalmente na sua área da atuação. O Dr. Rui Fernandes, por exemplo, muito conhecido na área de reconstrução. O Dr. Gwen Suenen, né? Na área de planejamento virtual, que é um tema, né? Um pouco mais atual, mas já não tão novo. Então, a gente acredita que o COPAC está com uma grade científica assim, muito boa, né, de palestrantes nacionais, internacionais, e tem tudo para ser um sucesso. Estamos confiando nisso, né, e trabalhando para que isso realmente ocorra. Entre os temas que serão abordados esse ano no COPAC, quais temas serão mais marcantes dentro desse evento? Todos os segmentos, né, da bucomaxilo vão ser abordados. Mas existe talvez, né, que vai preponderar, talvez, ou que vai ter mais atenção, é a parte relacionada a inovações e perspectivas futuras, né? Principalmente, a gente tem um simpósio específico, né, sobre inovações e perspectivas futuras, mas na grade, de modo geral, vários colegas vão falar sobre inovações, né, aplicação de novas tecnologias dentro da cirurgia bucomaxilofacial, mas ele está bem equilibrado, na verdade, né, o congresso. Eu acho que o congresso ele também tem que ter essa visão de que ele é, sim, um momento, né, de educação continuada, de atualização, mas que ele precisa atender também ao público
o especialista, né? O colega especialista que realmente vai naquele congresso para se atualizar e angariar situações que ele vai trazer para a sua prática clínica. Então, porque quando a gente fala assim, inovações, perspectivas futuras, parece algo mais voltado para quem está só no meio acadêmico, né? Mas, na verdade, não, né? Isso está muito relacionado à prática mesmo, aos procedimentos clínicos, né? Cirúrgicos. Então, a gente tentou montar uma grade bem equilibrada, assim, passando por todos os segmentos, trauma, patologia, reconstrução, cirurgia cosmética, inovações, né, tecnologias associadas às técnicas, cirurgia ortognática, né, claro, dessa forma atender, né, a expectativa assim da maioria dos colegas e deixar todo congressista bem atualizado assim no contexto geral, né, da cirurgia bucomaxilofacial dentro de todas as suas áreas de atuação. No meu ver, eu tenho visto muito a crescente das cirurgias cosméticas. É algo do momento dentro da especialidade ou é só o meu ponto de vista com relação a isso? É algo mais recente, né? Na verdade, na especialidade, do que o trauma, do que a cirurgia ortognática, do que, né, a reconstrução, mas não tão recente, né? Mas talvez seja um segmento mais jovem aí, né, da cirurgia bucomaxilofacial no Brasil, e que ainda não é, né, digamos, a gente não sabe ainda o caminho que isso vai ter, né, para frente. Em alguns centros de formação, principalmente fora do Brasil, existe uma atenção especial, né, para a cirurgia cosmética, que ainda não é a integrante, digamos assim, de uma grade curricular dentro das residências, digamos, no Brasil. Talvez, né, no futuro isso venha a ser implementado, né, mas hoje em dia ainda funciona muito relacionado a cursos como se fossem cursos de formação após, né, a especialidade. Atualização. Atualização, complementação, né, alguma coisa. Eu tenho no meu Instagram mais de 3.000 bucomaxilo que eu sigo lá. Eu vejo muito cirurgia de face cosmética agora, né, com esses modelos, né, que você consegue fazer reconstrução, modelar toda a face aí dentro dessa área. Professora, você como presidente também ministra no COPAC? Não. A presidente não vai dar aula no COPAC? Não. Isso é uma coisa de regra ou como que funciona isso? Então, na verdade, né, o Colégio Brasileiro ele tem estatuto, né, regimento. Então, existe uma... Eu poderia, digamos, seria permitido, né, eu ministrar uma palestra, né? Mas isso é muito pessoal, sem nenhuma crítica às situações que tenham acontecido diferentes em outros eventos, né? De jeito nenhum. Mas eu não me sinto à vontade, né? Porque, na verdade, eu estaria me colocando na grade científica, né? Então, assim... e tem muitos colegas muito bons, na verdade, que não estão na grade científica, porque não tem espaço para todo mundo, né? A gente tem muitos colegas bons, tem em torno de 60 palestrantes nacionais, né, além dos internacionais, muitos colegas bons que vão falar no congresso, mas, infelizmente, tem muitos colegas bons que ficaram de fora da grade, né? Então, eu acho que o meu papel dessa vez é realmente preparar o evento, cuidar dele durante o acontecimento do evento, dar atenção às situações que precisem, né, durante o evento, receber as pessoas e aproveitar de outra forma, né? Acho que fica melhor assim, né, para todo mundo. E eu me sentiria mal, porque tem colegas que a gente gostaria de convidar que a gente não pôde convidar, porque não cabe na grade, né? A gente tem um limite. Isso faz parte só para quem organiza evento. Professora, eu queria que você deixasse uma mensagem final do COPAC desse ano. Hoje nós estamos com aproximadamente 7.000 seguidores no nosso Instagram. 95% desses nossos seguidores são cirurgiões e, obviamente, uma grande parte vai estar nesse evento. Mas essa câmera aqui, ó, do lado esquerdo, é a sua câmera. Eu queria que você fizesse o convite aí para todos que gostariam de conhecer e ainda não conhecem ou participar do COPAC nesse ano 2023 como presidente, né? Bom, então eu tenho feito, né, alguns vídeos para o próprio Instagram do colégio, do COPAC, convidando, né, os colegas a participarem do COPAC.
Eu gostaria de, mais uma vez, então, dizer que vai ser um prazer muito grande, né, encontrar todos vocês no Copac. O Copac está sendo preparado com muito carinho, com muito empenho, muito cuidado. Esperamos, né, fazer um evento muito bom, muito organizado e que todos possam aproveitar, não só, né, para o network, para oportunidades, como também para a feira de exposição, né? A gente vai ter em torno de 24 expositores, né, pelo menos. E a congregação, o reencontro, as novas amizades, né, e o conhecimento, né? Esperamos que o Congresso consiga alcançar todos esses objetivos e que todos vocês estejam lá. Tá bom? Aqueles que eu conheço, vai ser um prazer rever, e aqueles que eu não conheço, que têm a oportunidade de conversar lá também, com certeza vai ser um prazer conhecê-los, né, e passar a podermos nos reencontrar nos próximos eventos do colégio. Professora doutora Luciana Asprino, um prazer imenso falar contigo. É uma honra recebê-la aqui. Nós somos vizinhos aqui, né? Limeira, Piracicaba. A Bucocast está aqui, esse espaço aqui em Piracicaba, a gente poder falar sobre a sua trajetória. Gostaria que você voltasse aqui, né? Como presidente hoje, obviamente, nós poupamos algumas perguntas aqui para a nossa cirurgiã, mas gostaria mesmo de falar um pouco mais sobre sua trajetória, as peculiaridades, os desafios, né, dentro da especialidade, enfim, uma honra recebê-lo. Com certeza a Bucocast vai estar lá no dia 23, de 23 a 25 de novembro, está bem próximo já, né, presidente? Bem próximo. Bem pertinho aí, quinta, sexta e sábado, né? São 3 dias e vamos estar lá cobrindo esse evento como nós tivemos no Cobrac o ano passado, em Florianópolis. O ano passado, né? Em Florianópolis. Suas considerações finais desse podcast, o que você achou? Já havia gravado um podcast antes ou não? Não, primeira vez. Quem me conhece, né, sabe que você assustou, né, quando você me perguntou hoje. Eu não tenho rede social, né? Nenhuma, desde que, né, eu sou mais velha, então a moçada vai achar engraçado, mas desde que surgiu o Orkut, né, eu nunca tive Orkut, Facebook, Instagram, nunca, não sei, né? Não sei se talvez medo de não corresponder, de não ver, de não responder e as pessoas ficarem chateadas, né? Porque eu já tenho dificuldade até com o WhatsApp. Tem dias que entram não sei quantas mensagens, aquelas que ficam para baixo eu não respondo. Então, foi meu primeiro podcast também. Entrevistas assim, relacionadas a algum tema, né? Eu já havia feito, mas podcast foi o primeiro. Muito obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade de divulgar o Copac. Espero que a gente atinja, né, o nosso objetivo, estando aqui hoje, que é realmente divulgar, né, o Copac. Claro que os colegas devem, né, acessar a página do Copac, ver todos os detalhes, coisas que não dá tempo da gente mencionar, né, ou que por acaso eu esqueci de comentar. Agradecer, né, a oportunidade, parabenizar você também pelo seu trabalho e dizer que a gente está disponível, né? Apesar de eu não ter rede social, tem o Instagram do Copac e o meu e-mail, né, na universidade, por exemplo, ele é público, né? Tá no site da Unicamp também, né? Caso alguém queira fazer contato para alguma situação específica, né, pode ficar à vontade, ou através do próprio Copac, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer, vai ser um prazer voltar, né, para a gente falar de outros temas, né, se for o caso. E parabéns, então, pelo seu trabalho e agradeço a oportunidade. E eu que agradeço demais a sua presença. Eu ia falar assim, olha, nós vamos deixar as redes sociais da doutora Luciana, não tem rede social, nós vamos deixar o e-mail dela e com certeza será sempre bem-vinda aqui num próximo episódio para a gente falar um pouco mais sobre a especialidade, enfim, sobre o tratamento que é multidisciplinar para esse paciente que envolve a especialidade. Você que nos acompanhou até agora aqui no canal da Bucocast, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.